Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Em medidas publicadas na edição do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 1º de março, das duas superintendências da ANTT, manifestaram-se a respeito de situações envolvendo as empresas Januária e Gontijo. Pela portaria número 32, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da agência revogou a portaria número 16, de 2 de fevereiro de 2023, que aplicou a medida cautelar de suspensão de todas as linhas da Januária Transportes e Turismo Limitada. Pela portaria ora revogada, o impedimento de operar valia até decisão de mérito do processo administrativo ordinário ou até que fosse cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas. Já pela decisão número 116, a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT deferiu o pedido da empresa Gontijo de Transporte Limitada para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Valença na Bahia a São Paulo, de prefixo 05032960, com 3 seções, sendo elas de Valença, Ibicaraí, Itororó, Vitória da Conquista, Teófilo Otoni e Belo Horizonte para São Paulo, de Ilhéus e Itabuna para São Paulo, Belo Horizonte e Governador Valadares, e de Itapetinga para São Paulo e Governador Valadares. O estado do Acre recebeu ontem, dia 1º de março de 2023, 4 novos ônibus para transporte intermunicipal de passageiros. A aviação transacreana, regulada e fiscalização pela AGEAC, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, investiu cerca de 5 milhões de reais nos veículos. O objetivo do investimento é fortalecer o serviço das rotas Rio Branco a Cruzeiro do Sul e Rio Branco a Assis Brasil. O proprietário da empresa, Fernando Lorenzo, explica que os novos ônibus chegam a substituir alguns ônibus antigos que atendem estas linhas. Ele explicou o seguinte: vamos atender a todos os requisitos para garantir uma trafegabilidade segura na BR-364, que sabemos que tem alguns trechos de difícil tráfego. O governador do estado, Gladson Camelli, ressalta que tem realizado todos os trâmites para oferecer um serviço de transporte mais digno e seguro para a população. A presidente da AGEAC, Maiara Lima, destaca que as tecnologias dos novos ônibus. Queremos melhorar o acesso da população aos serviços públicos. Os novos ônibus são equipados com tecnologias que trazem conforto e um bom serviço para os usuários, explica a presidente. Os novos ônibus são equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, acessibilidade para cadeirantes e bebedouros. 110 novos ônibus adquiridos pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para a revitalização do sistema BRT Rio da cidade e que foram entregues pelo prefeito Eduardo Paes e pela secretária de Transportes, Maína Celidônio. Nesta quarta-feira, dia 1º de março, aniversário da cidade, já se encontram em operação das linhas do corredor Transcarioca. Os veículos que entraram em operação nesta quarta-feira possuem carrocerias do modelo Marco Polo Torino Express, que são montadas sobre o chassi Mercedes-Benz O500 MDA Bluetech 5 e O500 MA Bluetech 5, com 22 metros e 18 metros de comprimento, respectivamente. As linhas do corredor Transcarioca que receberam os novos ônibus são as seguintes: 31 Vicente de Carvalho Terminal Alvorada, 35 Paulo da Portela Alvorada, 38 Alvorada Fundão, 40 Paulo da Portela Alvorada, 41 Paulo da Portela Terminal Recreio, 42 Manassaia Galeão e 46 Penha Alvorada. Os novos ônibus contam com um sistema de ar-condicionado, suspensão a ar, que proporciona um maior conforto aos usuários do BRT Carioca, janelas panorâmicas, itinerários eletrônicos na cor âmbar, piso amadeirado, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque, sistema de bloqueio de porta que impede o movimento do ônibus enquanto as portas estiverem abertas, cabine segregada para o motorista, suporte pega-mão nos balaústres horizontais, além de sistemas de iluminação em LED com cromoterapia no interior do veículo, rampa de acesso junto às portas de embarque e desembarque para total acessibilidade. Vem também com área reservada a pessoas com deficiência, tomadas USB em todas as poltronas do modelo City Comfort, botão de pânico na cabine do motorista, painel mostrador de velocidade em trânsito, saída de emergência nas janelas e alçapões no teto e câmera de marcha ré. Com os novos ônibus, a Transcarioca teve 100% da frota renovada e terá um aumento de quase 50% de novos veículos à disposição da população. Atualmente, a Transcarioca
Conta com 74 ônibus em atividade. Inaugurado em 2014, tem 39 quilômetros entre o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, passando por bairros da zona oeste e norte da cidade. O corredor tem 2 terminais e 45 estações, todos reformados, após a intervenção realizada pela Prefeitura do Rio em março de 2021. Esta é a maior etapa, até o momento, do processo de transformação do sistema BRT. A Prefeitura já havia entregue 80 novos ônibus do BRT, que já estão em operação no sistema, atendendo o corredor Transolímpica e o trecho Jardim Oceânico Alvorada. A Mob Rio informou em nota que, segundo relatos do motorista, um passageiro que viajava dentro do articulado tentava impedir o fechamento da porta com os pés. Foi repreendido pelo motorista, que inclusive disse que não iria sair com o carro caso ele não parasse. A confusão começou no terminal Jardim Oceânico e o passageiro foi discutindo com o motorista até o terminal Alvorada. Ao desembarcar, ele segue até a janela do motorista e quebra o retrovisor com um soco. Esse é o segundo caso em 2 dias de pessoas que tentam forçar a porta dos novos ônibus, que possuem mecanismo que não trafegam com as portas abertas. A Mob Rio informa ainda que há passageiros que forçam as portas e alguns até desconectam os mecanismos para viajar pendurados. Esses atos de vandalismos e imprudência colocam em risco não só a vida de quem se mantém aberta, como a dos demais usuários. Muitas vezes, os motoristas são ameaçados quando param articulado após constatarem essas ações, que ocorrem independentemente da quantidade de passageiros no veículo. Confira o vídeo. Solta a porta aí, irmão. Solta a porta aí, rapaz. Vai vir. Vai segurar. Não vai andar até segurar. Solta lá embaixo ainda, cara. Ele vai vir não, cara. Não vai vir. Segura a mochila. Ele vai vir no outro, cara. Cadê ele? Olha o cara aqui, cara. Ele vai vir no outro, cara aí. Você vai ver a porta aí. A porta é pra ficar solta, pô. Não, tá arrancando o pé aqui, ó. Tá arrancando o pé aqui, ó. Tem que ficar porra, por causa aqui, ó. A porta tem que ficar solta. Tô te xingando. Eu tô te xingando. Independente, irmão. Não me xinga. Não me xinga. Não me xinga. Menos. Menos você, pô. Desce pra fora. Arranca aí. A Mob Rio, responsável pelo gerenciamento do BRT Rio, divulgou um vídeo de um passageiro que invadiu a cabine do motorista de um coletivo da linha 31 que liga o bairro Vicente de Carvalho até o terminal Alvorada no trajeto semidireto, na manhã desta sexta-feira, dia 3 de março, pedindo para que o veículo fizesse parada na estação Taquara, não inclusa no itinerário. De acordo com a Mob Rio, o homem que invadiu a cabine do condutor chegou a ameaçá-lo após a recusa da parada, já que um funcionário cumpria com o procedimento operacional. O motorista comunicou o ocorrido ao Centro de Controle de Operação da empresa e os agentes do BRT Seguro, acionados a aguardar o desembarque dos passageiros no terminal Alvorada, fazendo a abordagem. Confira o vídeo das ameaças ao motorista. Não abre não. Não abre não? Não abre não, só na alvorada. Que isso, Paulinho? Abre essa janela aí que eu vou descer aí. Vou ter que descer, senhor. Vou ter que descer, só na alvorada. Não vou esquentar a cara, Só na alvorada. Não, nada disso. Tá maluco, vou ligar uma hora de escuro.
O empresário Claudinei Brogliato, da Suzantur, confirmou à fonte Diário do Transporte no início da tarde desta sexta-feira, dia 3 de março de 2023, que a empresa começa neste sábado a operar a linha rodoviária São Paulo-Curitiba no âmbito do arrendamento da Itapemirim-Caiçara. As passagens já estão sendo oferecidas a R$ 79,00 na categoria confessional, com partida ao horário de meio-dia e 15 minutos do terminal rodoviário do Tietê. Entretanto, ainda não houve publicação em diário oficial por parte da ANTT. O site Diário do Transporte questionou a agência, que confirmou a liberação e que, por se tratar da decisão judicial, não precisa haver essa publicação no Diário Oficial. Até o momento, a ANTT liberou a operação de 4 linhas. As 3 demais linhas colocaremos em operação já na próxima semana. O início é gradativo e serão mais linhas após estas, disse o empresário. As linhas registradas para Suzantur foram de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para Curitiba, de São Paulo para Curitiba, de São Paulo para o Rio de Janeiro e de Guarapari, do Espírito Santo, para Belo Horizonte, em Minas Gerais, via João Monlevade. O site Diário do Transporte simulou uma compra pelo site www.novaitapemirim.com.br. E fez o procedimento normalmente, até a parte do pagamento, que por opção da reportagem não foi finalizado. Cerca de 1 hora depois, o site começou a apresentar problemas para mostrar os horários. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. O acidente envolvendo um carro e um micro-ônibus deixou uma pessoa morta na manhã desta quinta-feira, dia 2 de março, na rodovia Governador Jorge Lacerda, no bairro Verdinho, na cidade de Criciúma. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o acidente teria ocorrido por volta das 7 horas e 15 minutos da manhã, quando o coletivo que transportava alunos para as unidades de Criciúma, o carro modelo Renault Clio, fez uma ultrapassagem, rodou na pista e bateu contra o micro-ônibus. O motorista do carro morreu no local e o carona, que também ficou preso às ferragens, foi socorrido com ferimentos diversos. Agentes do SAMU atuaram no atendimento. Apesar do susto, não houve feridos graves no coletivo. A causa do acidente deverá ser apurada em breve. O clima de insegurança na cidade do Rio de Janeiro mostra que as políticas públicas não estão sendo aplicadas corretamente. Na noite desta última quinta-feira, um intenso tiroteio assustou moradores da Vila Aliança, no bairro Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em meio aos tiros, um táxi teve um dos vidros quebrados. Apesar do susto, o motorista e passageiro não tiveram ferimentos. Um ônibus foi utilizado para fechar a rua Augusto Figueiredo por criminosos com barricadas. Agentes da Polícia Militar, lotados da 14ª BPM de Bangu, neutralizaram o traficante conhecido como Talmilhão, um dos chefes da Vila Aliança na zona oeste da cidade, e um fuzil foi apreendido. O homem foi levado para o Hospital Municipal Albert Sittwetzer. De acordo com a direção da unidade, ele já chegou em óbito. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informa que agentes da 14ª BPM de Bangu estavam passando pela Estrada do Engenho, na altura da Estrada da Taquara, quando foram alvos de tiros. Conforme o tiroteio diminuiu, eles encontraram um homem ferido. Com ele, um fuzil AK-47, que é considerado uma arma de guerra, foi apreendido. De acordo com a PM, o policiamento foi reforçado nos entornos da comunidade na manhã desta quinta-feira, dia 2 de março. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus urbano deixou um morto na Avenida Juraci Magalhães, nas proximidades do Brasil Atacarejo, em Vitória da Conquista, na Bahia. O acidente teria ocorrido na manhã desta quinta-feira, dia 2 de março, quando a vítima foi atingida pelo ônibus, não resistindo aos ferimentos, e morreu no local. Agentes do SAMU foram acionados para a ocorrência, assim como os funcionários do Sistema Municipal de Trânsito. A dinâmica do acidente, assim como o nome da vítima fatal e a linha em que o ônibus fazia, não foram informadas. Um ônibus rodoviário da empresa Contígio, modelo Paradiso G6200 Scania, ficou totalmente destruído nesta quinta-feira, dia 2 de março, após pegar fogo na rodovia Fernão Dias, em Cambuí, no sul de Minas Gerais. A concessionária Artérias Fernão Dias, que administra o trecho, informou que o incidente ocorreu na altura do quilômetro 890, no sentido Belo Horizonte. O fogo teria se iniciado na parte traseira do coletivo. Apesar do susto, não houve feridos. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informa que foram acionados para a ocorrência por volta das 4 horas e 30 minutos da tarde.
A rodovia precisou ser totalmente bloqueada e a remoção do coletivo foi realizada por volta das 6 horas e 45 minutos da tarde. O congestionamento no trecho era de 11 quilômetros. Um ônibus rodoviário da empresa Real Maia pegou fogo no fim da tarde desta quinta-feira, quando trafegava na altura do quilômetro 279 da BR-222, na cidade de Arari, no Maranhão. A linha em que o coletivo seguia viagem, assim como o número de passageiros a bordo, não foi informada. O incêndio interditou a rodovia por alguns minutos. Agentes do Corpo de Bombeiros do Maranhão e da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para a ocorrência. Apesar do susto, apenas uma pessoa teve ferimentos. A pista foi liberada uma faixa no início da noite. A empresa de ônibus precisou encaminhar outro coletivo para atender aos clientes. As causas do incêndio deverão ser investigadas em breve. Uma briga que teria ocorrido na Avenida José Paulino, na cidade de Paulínia, terminou dentro de um ônibus urbano que opera a linha municipal da cidade. A confusão ocorreu na noite desta última quarta-feira, dia 1º de março. A Guarda Municipal de Paulínia foi acionada para conter a confusão. O coletivo seguia do Parque da Represa no sentido Paulínia Shopping, quando começou a briga entre as pessoas. Parte das pessoas envolvidas na confusão foram encaminhadas para a delegacia da região. Abessado o tumulto, ninguém foi preso. Uma série de problemas em menos de 48 horas deixa os clientes e passageiros da Transportes Paranapuã, que opera diversas linhas municipais, irritando com a falta de manutenção dos ônibus. Na noite desta última quarta-feira, um dos coletivos da empresa que trafegava pela Avenida Brasil parou e, como estava sem a chave na ignição, o motorista não conseguia retirar o veículo do local, como mostram imagens que estão circulando nas redes sociais e em grupos de mensagem por aplicativo. No início da manhã desta quarta-feira, outro coletivo que faz a linha 910 Irajá-Bananal trafegava pela rua André Pinto, no bairro de Ramos, na zona norte da cidade. Também apresentou problemas e precisou ser empurrado pelos passageiros, mostrando o descaso com o atendimento ao cliente. Sem uma ação intensa de fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes, com ações visando evitar cenas de transtornos como as que vêm sendo apresentadas na cidade, a mobilidade urbana seguirá prejudicada, assim como os passageiros. Em São Paulo, criminosos atacaram um ônibus da empresa Via Sudeste na noite desta quinta-feira, dia 3 de março, na rua Nossa Senhora da Encarnação, no Jardim Maria Estela, na região do Sacomã, na zona norte da capital paulista. Imagens feitas por moradores revoltados com a ação criminosa mostram que o veículo foi cercado e atingido por diversas pedras e pedaços de madeira. Testemunhas disseram que os objetos foram lançados contra o coletivo, ainda com pessoas dentro do ônibus. Não há informações sobre feridos com gravidade. O grupo que provocou a depredação ainda colocou fogo em lixo e bloqueou a rua. O ônibus de prefixo 51033 da empresa Via Sudeste fazia a linha 4717/10, Jardim Maria Estela, Metrô Saúde. Os bandidos só se dispersaram com a chegada da polícia militar. O motivo do ataque ainda está sendo apurado pela Polícia Civil. Segundo a SP Trans, por causa do ataque, 9 linhas precisaram ser desviadas na noite desta quinta-feira. Passageiros e funcionários do terminal de ônibus do Grajaú, na zona sul de São Paulo, denunciam uma infestação de escorpiões no local. O Grajaú é um dos terminais de maior movimento na capital paulista. Funciona 24 horas e recebe 33 linhas de ônibus, das quais 8 noturnas. Uma imagem compartilhada nesta quinta-feira, dia 1º de março, nas redes sociais mostrava diversos animais que foram capturados no local. Os escorpiões foram colocados em um balde. A cena foi gravada em um dos acessos, mas usuários, em resposta às postagens, disseram já ter visto os animais nas áreas de plataformas e destinadas aos trabalhadores do local. No balde havia ao menos 12 escorpiões. Uma das pessoas que participava da gravação pede uma maior atenção das autoridades da concessionária para a zeladoria e limpeza no local. O site Diário do Transporte procurou a concessionária do terminal de São Paulo, segundo a empresa. Nesta quarta-feira, sua equipe detectou a presença de aracnídeos da espécie escorpião e prontamente, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses, realizou hoje, dia 1º de março, uma ação de averiguação e captura nas dependências e em torno do terminal Grajaú. Ainda de acordo com a concessionária, o terminal será detetizado em panfletos instrutivos distribuídos para os usuários.
O Hospital Caxias do, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, informou que a passageira Juliane Campelo da Silva, de 31 anos, morreu durante a noite da última quarta-feira. A passageira, que seguia a bordo de um ônibus urbano da Autoviação Tijuca, que presta o serviço ao Metrô Rio, no projeto Metrô na Superfície, caiu do coletivo quando o mesmo passava em uma curva na rua Marquês de São Vicente, na Gávea, e a porta se abriu. Segundo informações de populares, com a curva, outros 2 passageiros caíram sobre ela, a pressionando para fora do ônibus. A jovem seguia para o Hospital Miguel Couto, onde trabalhava no setor de transplantes da unidade de saúde. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informa que a 15ª DP da Gávea registrou a ocorrência como lesão corporal culposa no trânsito e segue apurando o caso. O motorista do coletivo foi ouvido e imagens de câmeras de segurança solicitadas. O agente da Polícia Civil informaram que uma perícia foi realizada no local e o veículo também será periciado. Diligências estão em andamento para esclarecimento dos fatos. A Prefeitura do Rio informa por meio da Secretaria Municipal de Transportes que estará realizando uma fiscalização na frota dos ônibus que realizam a prestação dos serviços ao Metrô Rio. Esclarece que diariamente equipes realizam fiscalização nas ruas e garagens de ônibus, fazem parte da rotina diária da SMTR. O governo municipal ainda afirma que, em casos de irregularidades, são aplicadas multas e os veículos, dependendo do estado, podem ser lacrados. A concessionária Metrô Rio informa que lamenta profundamente o acidente e informa que noticiou a empresa Autoviação Tijuca, responsável pela operação do serviço de ônibus, para que sejam apuradas todas as causas do ocorrido. A concessionária está acompanhando o caso desde o primeiro momento, inclusive providenciou a transferência para a rede particular, após liberação da equipe médica responsável. Representantes do Metrô Rio estão em contato permanente com a família, prestando o suporte necessário. Também morreu nesta quinta-feira, dia 2 de março, Dalci Cambuçu, de 73 anos, que foi arrastado e atropelado por um motorista de ônibus que trabalhava na empresa Sambaíba Transportes Urbanos. Segundo o filho, Ricardo Cambus, Dalci passou por cirurgias e não resistiu e ele estava internado na Santa Casa. O filho da vítima disse o seguinte: meu pai passou por cirurgias de alta complexidade envolvendo ortopedia, cirurgia vascular e plástica. Após a cirurgia, evoluiu possivelmente com uma embolia pulmonar, teve paradas cardíacas e não suportou. Com isso, o indiciamento do ex-motorista de ônibus passará para homicídio com dolo eventual, quando é provocado por alguém que assume o risco de provocar a morte de outra pessoa. O crime ocorreu no domingo, dia 26 de fevereiro de 2023, na rua Elias de Almeida, na região do Tremembé, na zona norte de São Paulo. E ainda falando sobre pessoas que caíram na porta do ônibus, uma idosa de 72 anos foi atropelada por um ônibus na zona sul de São Paulo na quarta-feira, dia 1º de março, quando desembarcava do veículo por volta de 1h da tarde, na Avenida Alexandrina Malizano de Lima, no bairro Jardim Ângela. Polícias militares foram acionados e prestaram atendimento à vítima, que teve ferimentos graves em uma das pernas. Segundo informações da SSP, Secretaria de Segurança Pública, o motorista do ônibus de 25 anos, que pertence à empresa Transwolf, parou o coletivo para que os passageiros desembarcassem no ponto, mas não viu que a idosa, a última a descer, tropeçou e ficou com as pernas embaixo do veículo, partindo e causando o atropelamento. A senhora foi socorrida e segue internada no Hospital das Clínicas. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor da 47º Departamento de Polícia, no Capão Redondo. O Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal realizaram exames periciais, como solicitou a SSP. A Transwolf disse por meio de nota que leva a sério o transporte de pessoas e que providências serão tomadas. Já a SP Trans, responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus municipais da capital, disse que determinou que a concessionária preste o apoio necessário à vítima.
Dois ônibus do transporte coletivo de São Paulo se envolveram em um acidente na manhã desta quinta-feira, dia 2 de março, na Avenida Marechal Tito, na zona leste da cidade de São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que um dos coletivos colidiu na traseira do outro, que estava logo à frente. Apesar do acidente, não houve registro de vítimas e o trânsito no local ficou prejudicado, com lentidão no local. Por conta disso, as linhas de ônibus que passam na avenida podem ter atrasos no percurso. Os veículos envolvidos no acidente atendiam as linhas 2031/10 Jardim Cidade Kemel II Terminal Carvalho e 263C/10 Jardim Helena Coab 2. No mesmo dia, na zona leste de São Paulo, foram registradas duas colisões envolvendo 4 ônibus da mesma empresa, a Aviação Metrópole Paulista S.A. Os veículos do transporte coletivo municipal bateram uns contra os outros nesta quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Por volta das 2 horas da tarde, os ônibus de prefixo 31926, que fazia a linha 2552/10 Vila Mara, terminal Parque Dom Pedro II, bateu na traseira do 32165 da linha 2080/10 Cidade Kemel, terminal Aricanduva. Segundo a SP Trans, o acidente ocorreu na rua Coronel Rodovalho, na rua Ataleia, sentido centro, na Penha. A Prefeitura de São Paulo vai rever o treinamento dado aos motoristas de ônibus pelas empresas na cidade, principalmente em relação ao tratamento para com passageiros idosos e quanto aos momentos de embarque e desembarque. A declaração é do secretário de Transportes Ricardo Teixeira, em entrevista coletiva ao lado do prefeito Ricardo Nunes na manhã desta sexta-feira, dia 3 de março de 2023. O Diário do Transporte também participou. Segundo Teixeira, a reincidência de acidentes envolvendo idosos nos momentos de embarque e desembarque nunca aconteceu desta maneira como ultimamente e que internamente já está sendo estudado novo procedimento de reciclagem de motoristas. O secretário ainda prometeu de forma imediata tomar medidas para rever os atuais treinamentos. Ele disse o seguinte: a SP Trans vem acompanhando procedimento da SP Trans a questão do treinamento para os funcionários das concessionárias. Houve infelizmente uma coincidência de acidentes. A SP Trans já apontou e está corrigindo e está verificando. Isso que internamente, como isso nunca aconteceu, internamente nós estamos estudando e de imediato para rever esse procedimento e ver qual é o treinamento que nós vamos dar para esses funcionários. Enquanto isso, surge a informação de mais um caso de acidente envolvendo desembarque de idosos em ônibus. Policiais da 101ª Delegacia investigaram a queda de um passageiro de 76 anos, atingido pelo coletivo no momento do desembarque, por volta de 12h35 do dia 6 de fevereiro, na estrada da Baronesa 4.443, mas o caso só foi divulgado no dia 3 de março, nesta sexta-feira. O homem desembarcava do ônibus do prefixo 73374 da linha 7023/10, operado pela Aviação Metrópole Paulista. O caso foi registrado no Distrito Policial de número 47, mas as investigações seguem pelo 101º Departamento Policial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o idoso ainda está internado. O motorista de 50 anos foi afastado e, segundo a SP Trans, está com um cadastro bloqueado no sistema de ônibus da cidade. A EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, revogou a licitação destinada a contratar os projetos executivos da terceira fase do VLT da Baixada Santista. Este trecho ligará o atual terminal Barreiro até a área continental de Samaritá, no município de São Vicente, em São Paulo. O projeto do governo do estado prevê 3 novas estações do VLT na área continental: a Ponte Nova, o Quarentenário e a Rio Branco, além do terminal Samaritá, que deve contar com um pátio de manobra. A revogação do certame foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, dia 2 de março. O VLT atualmente atende a cidade de Santos, com trajeto de 11,5 km entre os terminais Porto e Barreiros. A extensão do sistema de transportes é uma reivindicação nas cidades de Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém.
O segundo trecho está em obras com custo de 218 milhões de reais e tem previsão de operar já no primeiro semestre de 2023. Serão mais de 8 quilômetros de extensão em 12 estações, com estimativa de transportar 35 mil pessoas por dia. O governo de São Paulo chegou a divulgar que as obras do terceiro trecho seriam iniciadas no primeiro trimestre de 2023, com prazo de execução de 2 anos e custo de 505 milhões de reais. Para a obra da terceira fase do VLT, a EMTU precisará fazer um reforço na Ponte dos Barreiros, que será ampliada com novas estacas, em uma intervenção de grande complexidade. A licitação para esta obra foi publicada no Diário Oficial no dia 21 de janeiro de 2023. A ponte, que tem 650 metros de comprimento, liga a área insular à área continental de São Vicente. A reforma marca o início da implantação da terceira fase do VLT da Baixada Santista. A sessão pública de apresentação das propostas está marcada para o dia 14 de março, às 10h30 da manhã, na sede da EMTU. A Flixbus, empresa de tecnologia de transporte rodoviário que atua no Brasil desde dezembro de 2021, anunciou hoje, dia 2 de março de 2023, uma promoção de passagens para todos os destinos atendidos por ela. São 45 cidades e 6 estados com valor promocional de R$ 19,99. A promoção é válida até o próximo dia 10 de março de 2023, ou de acordo com a disponibilidade dos bilhetes. As viagens devem ser feitas ainda neste mês de março. O diretor-geral da Flixbus no Brasil, Edson Lopes, fala sobre a promoção. Essa é a maior ação promocional que já fizemos, válida para todos os nossos destinos dentro do país. É uma oportunidade para quem não viajou aproveitar o resto de verão e visitar a família e conhecer novos lugares por apenas R$ 19,99 por trecho. Quem se interessar pode adquirir as passagens pelo site ou aplicativo da Flixbus. O valor promocional aparece diretamente na exibição da tela de compra. Entre os destinos oferecidos estão Rio de Janeiro, São Paulo, Angra dos Reis em Rio de Janeiro também, Belo Horizonte em Minas Gerais e Brasília no Distrito Federal, entre outros. A Prefeitura de São Paulo confirmou na tarde desta quinta-feira, dia 2 de março, que a partir da publicação em Diário Oficial prevista nesta sexta-feira, dia 3 de março, o uso de máscaras faciais de proteção contra a Covid-19 deixa de ser obrigatório nos ônibus e terminais municipais das linhas gerenciadas pela SP Trans. A medida segue a decisão do governo do estado de São Paulo, que também, a partir desta sexta-feira, vai desobrigar o uso nos ônibus das linhas intermunicipais da MTU e Asterp, trens, monotrilho e metrô. Nesta quarta-feira, dia 1º de março, aniversário da cidade de 458 anos do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes disse em entrevista a uma emissora de televisão que as obras da Transbrasil foram retomadas e a previsão que a partir de maio haja uma abertura gradual das operações, fora do horário de pico ainda para testes. Nesta fase, a Transbrasil vai contar com 35 articulados que farão paradas em 7 estações: Baixa do Sapateiro, Hospital de Bom Sucesso, Fiocruz, Benfica, Vasco da Gama, Caju e Into. A circulação dos veículos será entre as 10 horas da manhã às 3 horas da tarde, com saída dos terminais Haroldo Melodia, no Fundão e da Penha, em direção ao terminal interligado Gentileza, no antigo gasômetro. Paes falou sobre a integração da Transbrasil com o terminal interligado Gentileza. De acordo com o prefeito, a Transbrasil vai entrar direto do BRT para o VLT para circular pelo centro da cidade. A previsão é que, mais próximo do fim do ano, a operação já esteja em vigor. Com a conclusão das obras, o corredor terá 26 km de via que interligará Deodoro à rodoviária Novo Rio. A estimativa é que 130 mil passageiros sejam transportados diariamente. O projeto prevê a conclusão de 21 passarelas definitivas, alargamento dos viadutos sobre a estrada João Paulo em Barros Filho, o metrô de Coelho Neto e a linha férrea de Guadalupe. Sobre a demora na conclusão, Eduardo Paes lembra que o projeto, que começou em 2015, deveria ter as obras concluídas em 2019. Após várias paralisações, os trabalhos foram retomados em agosto de 2021, já na gestão de Eduardo Paes. O prefeito reforça que a Transbrasil não estava ligada a nenhum projeto de mobilidade proposto para as Olimpíadas de 2016. Até o dia 4 de março de 2023, entre as
Entre as 10 da noite às 5 horas da manhã, a Avenida Brasil terá interdição interminente nas agulhas de acesso nos dois sentidos da via, entre o Caju e a Penha, para implantação de sinalização vertical da Transbrasil, segundo informações do Centro de Operações do Rio. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve daremos mais notícias aqui no canal somente para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.